Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula, vamos ver a diferença do JavaScript em relação ao jQuery. Para compreender, vamos passar um pouco pela teoria. O jQuery ele é uma biblioteca do JavaScript. Isso faz com que o desenvolvedor se preocupe com a lógica da programação e não com os problemas em relação à incompatibilidade com o browser. Então, o JavaScript, o desenvolvedor precisa preocupar-se muitas vezes se ele vai rodar em determinado navegador. Já o jQuery não. jQuery é o JavaScript, mas ele tem uma biblioteca. Então, essa biblioteca é responsável em preocupar-se se vai rodar em determinado navegador ou não. Então, lembrando que o jQuery, em função dele estar preocupado, precisamos incrementar, chamar uma biblioteca externa, porque essa biblioteca que preocupa-se em rodar em todos os navegadores. Agora, a princípio, você pode ver que o JavaScript, muitos exemplos, ele é muito mais fácil do que o jQuery. Mas isso é quando você quer fazer coisas simples. Por exemplo, exibir um alerta, algumas coisas assim básicas. Mas agora, quando você vai montar um sistema corporativo, onde existem milhares ou muitos formulários, então daí o jQuery é muito melhor, porque daí ele auxilia o desenvolvedor vai preocupar-se com a lógica de programação, e não com o funcionamento dele. Então, por exemplo, quando eu quero um campo colocar uma máscara de CPF no JavaScript, o código dele é bem longo. No alerta que eu havia falado, é muito mais simples no JavaScript do que no jQuery. Mas agora, quando eu for colocar uma máscara em um campo, no JavaScript é bem mais longo do que no jQuery. Vamos fazer um exemplo de máscara no CEP. Então, vamos colocar uma máscara em um CEP para ver como que ele funciona no JavaScript e como funciona no jQuery. Lembrando, o jQuery é o JavaScript, mas ele possui uma biblioteca. Então, vamos criar o nosso exemplo aqui. Então, primeiro vou criar um arquivo. Então, nosso primeiro vai ser nosso exemplo utilizando JavaScript puro, sem nenhuma biblioteca. Vou colocar aqui o JS. Aqui vou fazer um formulário, vou abrir o HTML. Já vou finalizar. Opa, eu salvei com JS, e não era para salvar com JS, era para salvar como HTML. Isso. E agora aqui vou fechar já o HTML. Vou abrir aqui o cabeçalho. Vou finalizar o cabeçalho. Vou colocar aqui para ele um title. JavaScript. Vou fechar o title. Vou colocar um meta charset para aceitar caracteres especiais. UTF-8. E agora aqui vou criar a parte do body, o corpo do nosso site aqui. Então aqui na parte do corpo eu vou criar um formulário. Então aqui vou fazer um formulário. Abrir form, método post. Vou colocar action para onde ele vai enviar, para qual página ele vai enviar. Como ele não vai enviar para nenhuma página, vou colocar hashtag e vou fechar o formulário aqui. Vou
colocar um label aqui, label, por exemplo, CEP. Vou fechar o label e vou criar aqui o campo input type. Então, nosso vai ser do tipo texto. Depois eu vou colocar um nome para esse campo, name. Vai ser CEP. E agora vou colocar um máximo de letras. Então, max length. Máximo de caracteres, como é um CPF, CEP é 9. Contando com o traço. Vou fechar aqui e vou criar agora o botão Input Type. Como é botão, é Submit. Vou colocar Value, que é o valor que vai aparecer em cima do botão Enviar. Então, vamos ver como que ele está ficando agora. Apagar o arquivo que havia criado sem necessidade. Então, está aqui o nosso CEP. Eu posso digitar máximo 9 caracteres. Mas ao invés de ser assim, eu quero colocar uma máscara. Eu quero que ele fique desta maneira aqui. Para mim fazer isso daqui, vou fazer agora utilizando o JavaScript. E vou fazer aqui com JavaScript, colocando aqui dentro do nosso cabeçalho. Eu vou copiar já uma estrutura pronta. Vou colar aqui. Então, estou aqui validando colocando uma máscara no CEP. Onde estou colocando aqui são 8 números. E aqui o traço. Então, aqui são os 5 primeiros números. Depois do traço, mais mais 3 números. Então, vamos ver agora como que ele vai ficar. Eu vou atualizar. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que ele ainda não funcionou? Eu preciso chamar aqui no campo. Quer dizer, no campo, eu estou colocando no botão. Então, aqui eu vou colocar, então, quando o usuário digitar, então ele vai chamar a função CEP quando tiver algum evento no campo. Ok? Vamos ver agora o que vai acontecer. Vou atualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda continua sem validar. Eu acho que só faltou atualizar a página. Falei que eu atualizei, mas eu não atualizei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Então, colocamos a máscara para o usuário. Eu não coloquei o traço, só coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele sozinho colocou o traço. Então, eu coloquei máscara. Viram que para colocar máscara com JavaScript teve já um certo trabalho aqui. Precisei fazer tudo isso daqui. Vamos ver agora utilizando o jQuery. Então, agora vou criar um novo. Vou salvar como. E vou colocar exemplo jQuery. Vou salvar como HTML. Então, aqui vou começar agora a fazer essa parte aqui. Primeiro, eu vou abrir o HTML. Vou finalizar o HTML. Vou colocar o cabeçalho. Vou fechar o cabeçalho. Vou abrir o corpo, onde vai o conteúdo do nosso site, onde vai ter um formulário também, body. E aqui no cabeçalho eu vou colocar um title. Vou colocar jQuery. Vou fechar o title. Vou colocar abrir um meta char set para ele aceitar
acentuação UTF-8. E aqui vou chamar a biblioteca do jQuery logo. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa com o formulário que eu já tinha criado anteriormente. Vou criar aqui novamente form. Daí vou colocar método post action hashtag, porque não vou enviar para nenhum lugar. Vou fechar o form. Vou criar um label. O label vai ter CEP. Fechar o label. Vou abrir agora um campo input. Type. Vai ser do tipo texto. Class. Vou colocar uma class CEP. Então, eu criei uma classe CEP. Viram que agora eu não criei o tamanho do campo e não coloquei nem não chamei nem o evento por enquanto, ok? Só criei a classe. E vou colocar agora o name do campo. Name do campo, CEP. Vou criar agora um botão, input, type, submit, value, o que vai aparecer em cima do botão, a palavra enviar. Então, primeira coisa, eu preciso, agora como que eu vou utilizar o jQuery? Eu preciso baixar a biblioteca. Então, vamos fazer primeiro, vamos baixar. Vou abrir aqui. Então, vou já colocar a URL direto. Abrindo o site, vou aqui no download com o comprimido, onde ele está compacto. Vou copiar agora ele, que foi baixado. Vamos copiar. Então, quando você baixou, copie o arquivo que você copiou para dentro daqui, onde eu estou já criando o jQuery. Então, vamos chamar agora esse JavaScript, já que eu como havia falado, já utilizar uma biblioteca externa. Então, vou colocar script. Agora, vou colocar o nome do arquivo, source. Então, procure esse arquivo. Então, eu quero abrir esse arquivo aqui. Então, source. Agora, vou colocar o type, o tipo de arquivo. Então, esse tipo de arquivo ele vai conter texto do tipo JavaScript. Texto do tipo JavaScript. Finalizo aqui e finalizo a tag script. Ok, então já incluí o JavaScript. Agora eu vou incluir a máscara. Então eu vou incluir o pacote de máscara, um plugin utilizado para a criação de máscara. Então eu vou abrir aqui no navegador esse endereço aqui que está sendo apresentado. Então vocês podem procurar aqui, ó, por essa palavra aqui que vai trazer para vocês. Então aqui vou em download. Então aqui já na primeira página vai mostrar o download. Vou abrir ele. Vou copiar. Vou criar um novo arquivo, colar. E agora vou salvar. Salvar como. E esse arquivo eu vou salvar como jQuery. Masked inputs. Vou copiar o nome, JS, salvei. Então, ele salvou como jQuery, ele não salvou o nome completo como eu queria. Está errado, é esse nome. Ok? Então, agora, como eu criei esse arquivo, eu vou chamar também ele aqui. Para mim chamar, eu já vou copiar essa instrução onde ele já está chamando o jQuery anterior e vou colocar aqui só o jQuery com máscara. Ok?
Agora eu vou criar a regra para validar este formulário. Antes disso, vou abrir ele, vamos abrir para ver o resultado aqui, como que ele está ficando. Abrir, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda não está com a máscara como que eu quero aqui. Então, para mim fazer isso daqui, eu vou criar um novo arquivo, salvar como, e vou colocar aqui como máscaras. Também como JS. E aqui na parte de máscara, eu vou criar uma função aqui para colocar a máscara. Coloquei aqui máscara essa daqui. Então, o usuário pode digitar até o número 9, digitando 1, 2, 3, 4, 5, são os primeiros 5 números, e os 3 últimos do CEP. Então, agora vamos ver como ficou o nosso jQuery. Salvo, atualizar aqui, agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ainda não está validando. Por que ele não está validando? Porque eu não chamei o arquivo máscara aqui. Máscara JS. Então vamos ver agora. Atualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não está ainda. Eu coloquei máscaras. Aqui é máscaras. Ó, pronto, já apresentou a máscara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A princípio, aparentemente, aparece, como precisamos copiar 3 arquivos, fez com que ele parecesse um pouco mais difícil. Mas é muito mais fácil, você só precisa criar isso daqui para fazer a máscara, do que fazer tudo isso daqui. Ó. Aqui ainda do CEP foi fácil para criar, porque eu só teve um item. Agora, por exemplo, data. Data que é assim, 12/12/2012. Então, imagina, eu tenho que colocar isso daqui. Então, para que muito mais difícil. Agora, utilizando o jQuery, não, o jQuery é muito mais fácil. E, ó, podemos ver que as coisas estão separadas. Aqui, um formulário simples, básico, e aqui a máscara separada. Então, essa que é a diferença do JavaScript e do jQuery. O JavaScript, vocês viram que foi criado sem utilizar nenhuma biblioteca para validar o formulário, colocar uma máscara no CEP, quer dizer. Mas vocês viram que quanto eu precisei colocar para validar o CEP. O jQuery, viram como que é muito mais fácil. Demorou um pouco mais porque precisamos incluir as bibliotecas. Mas depois de ter incluído a biblioteca, torna-se muito mais fácil validar com jQuery. Então, coisas simples, alerta, pop-up, essas coisas assim, JavaScript é o suficiente. Um sistema corporativo, onde vai ter vários formulários para parte por exemplo, financeiro, vai ter a parte de produção, a parte e assim por diante. O interessante é utilizar o jQuery, que você não precisa se preocupar com incompatibilidade com os navegadores, enquanto o JavaScript você precisa. Então, tudo tem seu lado. Coisa simples, JavaScript. Coisa mais complexa, jQuery. Lembrando, jQuery é o JavaScript. Somente ele tem uma biblioteca que auxilia o desenvolvedor. Lembrando, caso você gostou dos exemplos e queira baixar o código-fonte, está disponível no link abaixo do vídeo. Caso gostou do vídeo, dá uma curtida no nosso canal e inscreva-se para receber mais vídeos. Até breve!